Na agitada Argentina de hoje, um nome, ainda que a princípio desvinculado da política, talvez seja capaz de provocar discussões até maiores. Trata-se de Astor Piazzolla. Embora uma corrente mais conservadora e que em sua terra é a grande maioria, se recuse a aceitar sua música como autêntico tango, a verdade é que ele revolucionou a tradicional música argentina e lançou uma semente que começa a dar seus primeiros frutos. No Canho 14, uma das mais famosas casas noturnas de Buenos Aires, a maior atração é um grupo, o Octeto de Atilio Stamponi, que segue a melhor linha traçada por Astor Piazzolla. Es Caño 14. Bueno, Caño 14 es una casa que ya lleva casi 10 años de vigencia en la ciudad de Buenos Aires, que se fue convirtiendo con el tiempo en el lugar obligado de todo el público de la ciudad de Buenos Aires. Una casa que se dedicó exclusivamente a tango, ya sea instrumental, cantado, coreográfico, porque hemos tenido los mejores ballets de tango, y que también con el tiempo fue tanto, digamos, la trascendencia que ha tenido, que es el lugar obligado de todos los turistas que vienen, muchos de Brasil, de Latinoamérica y muchos también de Europa. Usted va a ir a actuar a Brasil, me han dicho. Bueno, el miércoles viajo por Cruzeiro a las 10 de la mañana y creo que llegaré al mediodía ahí a Río. Bueno, esperemos que tenga el mismo éxito que tiene aquí en Buenos Aires y que el público brasilero guste de usted como gusta en Buenos Aires. Yo espero, así sea, tengo mucho interés de estar en Brasil y verle Río de Janeiro.
Esperamos para 1975 menos inflação, um crescimento brilhante da atividade econômica e do emprego, melhores condições de vida para todos os brasileiros e uma situação de maior equilíbrio externo nas nossas contas com o exterior. Estamos certos de que, apesar de todas as dificuldades que continuam assolando a economia mundial, 1975 será um ano extremamente favorável para a economia brasileira e para o bem-estar de todo o seu povo. E os astros, o que dizem de 1975? Em Pasadena, na Califórnia, o melhor programa para grande parte da população é passar na rua à noite do Réveillon. O motivo principal é garantir um bom lugar entre os 2 milhões de pessoas que assistem no primeiro dia de cada ano ao Torneio das Rosas, um dos maiores desfiles populares de todo o continente, acompanhado através da televisão por mais de 100 milhões de espectadores. São dezenas de carros alegóricos representando universidades, estados e até mesmo outros países, enfeitados unicamente com flores naturais. O desenvolvimento dos temas, geralmente ligado ao mundo infantil, costuma ser confiado a artistas célebres e financiado por grandes firmas da região. Mas o trabalho artesanal de ornamentação cabe sempre aos moradores de Pasadena e aos estudantes das universidades próximas. Durante um dia inteiro, a avenida principal da cidade se transforma num alegre festival de som e cores, onde se misturam os heróis verdadeiros da garotada e o fantástico reino das fábulas. E onde a maior esperança é de que todos os dias do novo ano sejam repletos da mesma alegria como nos mais tradicionais cartões americanos de boas festas. Convocação geral, aquele plá que faltava para o carnaval. Aquele plá musical sensacional. Salve a mocidade, samba que eu fiz para minha querida mocidade independente, para a grande bateria sob a batuta do maestro sem apito, o grande mestre André, o internacional mestre André. Formação numa bateria é muito fácil. Mas para dar aquele molho gostoso numa bateria, só a mocidade independente é que tem. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do couro, a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. Lá vem a bateria da mocidade.
Festival do Couro, alegria da cidade. Salta mocidade, salta mocidade, salta mocidade, salta mocidade. O mestre André diz todo dia, ninguém segura a nossa bateria. Padre Miguel é a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval. Mãe, olha, também vimos zebras. Zebras é assim, uns bichos às riscas parecem burros numa prisão. Sim. Estive pensando que se casassem duas zebras com as listas desencontradas, davam um burro todo preto. Pois é. Olha, o pai é que está muito doente. Sim. Um crocodilo comeu-lhe a perna. Foi. Não. O pai estava com os binóculos ao contrário, olhando para o crocodilo e disse, olha uma lagartixa, um crocodilo. E agora cocheia. O crocodilo não, o pai. O pai é que cocheia. Está bem. Está bem. Olha, raposas não vimos, não. Mas o que nós vimos foi urubus, que é um passarinho todo preto, com uma coisa branca ao pescoço. Parece a Dona Augusta quando vai ao teatro com aquela estola. E vimos camaleões. Olha, camaleões é um bicho que ponhas onde ponhas, nunca vês. É simpático. Em animal, claro. Agora, quem é muito simpático é a hiena. Muito simpático. Olha, a gente conta-lhe uma piada, daquelas piadas velhas, com barbas. Olha, a hiena ri. Muito agradecida. Está bem, eu posso-te mandar uma. Está bem. Olha, sim, olha, mãe, vou-te mandar também um dente de elefante. Não, sabes como é que foi? Eu ia na selva, apareceu um elefante na minha frente, tapou-me o caminho, ficámos assim a ver quem passava, ele avançou para mim, passei-lhe uma rasteira, o elefante caiu, bateu com a tromba no chão, ó, ficou lá o dente e vou-te levar para ti. Pronto, então adeus, mãezinha. Beijinhos a todos e a ti estimas melhoras da espinha. Com licença.
Posso afirmar que em 1975 a área agrícola não só trará melhores condições de abastecimento ao país, mas também nos dará melhores condições de equilíbrio na balança de pagamento, uma vez de que deveremos aumentar e muito os nossos excedentes exportáveis, não só dos produtos de origem agrícola que saem de forma in natura, mas também aqueles que são bases para a nossa agroindústria. E os astros? O que preparam para o Brasil e o mundo este ano? Posso afirmar que em 1975 a área agrícola não só trará melhores condições de abastecimento ao país, mas também nos dará melhores condições de equilíbrio na balança de pagamento, uma vez de que deveremos aumentar e muito os nossos excedentes exportáveis, não só dos produtos de origem agrícola que saem de forma in natura, mas também aqueles que são bases para a nossa agroindústria. E os astros? O que preparam para o Brasil? O cinema deixou de ser mudo em 1929, mas só 10 anos depois foi que Charles Chaplin sentiu necessidade de fazer seu Carlitos falar. O mundo estava em guerra. Os gestos haviam perdido muito de seu valor. E no final de seu filme, O Grande Ditador, Carlitos mandava um recado. E mais que um recado, uma previsão a Hitler e a todo o povo da Alemanha. Eu tenho muita pena, mas não quero ser um ditador. Não é esse o meu desejo. Não quero dirigir nem conquistar, seja o que for. Gostaria de ajudar um por um, se possível. O cristão, o judeu, o negro, assim como o branco. Todos temos o desejo de nos ajudarmos uns aos outros. As pessoas civilizadas são assim. Queremos gozar a nossa felicidade mútua, não o nosso mútuo desgosto. Não queremos desprezar-nos, nem odiar-nos mutuamente. Nesse mundo há lugar para todos. A boa terra é rica e pode oferecer alimento para cada um de nós. O caminho da vida pode ser livre e magnífico, mas nós perdemos esse caminho. Aos que podem compreender-me, direi: não desespereis. A infelicidade que caiu sobre nós não é mais que o resultado do apetite feroz, o azedume de homens que temem o caminho do progresso humano. Mas o ódio dos homens passará e os ditadores morrerão. O poder que usurparam ao povo voltará ao povo. E quanto mais os homens souberem morrer, menos a liberdade desaparecerá. Porque o futuro do homem está no próprio homem. Não num só homem, nem num grupo de homens, mas em todos os homens. E vós o povo, vós tendes o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade.
Quando Charles Chaplin escreveu a apresentação de Luzes da Cidade, começou dizendo: os 3 personagens essenciais desta história são encontrados nas grandes cidades, em qualquer parte do mundo. Amanhã, 44 anos depois de sua estreia em Los Angeles, o filme volta a cartaz no Rio. Talvez seja a melhor oportunidade para se constatar que a afirmação de Chaplin poderia ter ido muito além. Na verdade, ainda hoje, todos os personagens de todas as suas histórias podem ser encontrados em qualquer parte do mundo, tanta a verdade que eles continuam a nos transmitir. Charles Chaplin, 85 anos, é agora Sir, o mais novo cavaleiro do Império Britânico, mas seu Carlitos, cômico e patético, ridículo e comovente, continua um simples e maravilhoso vagabundo capaz de atravessar os tempos cheio da mesma graça, da mesma ternura e humanidade. Section 5, more speed. Allow one performance to destroy you? Of course not. You're too great an artist. Now is the time to show them what you're made of. Now is the time to fight. You're really photogenic.
Royal Crown whiskey, sir. Thank you, Melrose. Royal Crown whiskey I always enjoy. I know it, sir. Your gracious majesty is never without it. I don't like that glass line. O profeta que previu a queda de Nixon diz o que vai acontecer em 75. O cinema deixou de ser mudo em 1929, mas só 10 anos depois foi que Charles Chaplin sentiu necessidade de fazer seu Carlitos falar. O mundo estava em guerra. Os gestos haviam perdido muito de seu valor. E no final de seu filme, O Grande Ditador, Carlitos mandava um recado. E mais que um recado, uma previsão a Hitler e a todo o povo da Alemanha. Eu tenho muita pena, mas não quero ser um ditador. Maria Eugênia Castro, astróloga preferida pela alta sociedade por artistas e intelectuais do Rio e de São Paulo, afirma que não faz profecias. Em termos de Brasil, o que se pode dizer pelo estudo do céu e pelo estudo do mapa celeste do Brasil feito pela independência, considerando o Brasil regido pelo signo de Virgem, é que as posições astrológicas para o ano 75 são altamente benéficas. Vai receber uma sextilha de Saturno, uma meia sextilha de Plutão e uma sextilha de Urano, os 3 planetas lentos que delimitam e que marcam novas fases na vida de um povo. Aumento financeiro, estabilidade, a descoberta do petróleo, isso tudo está completamente de acordo com as posições astrológicas para o mapa brasileiro. O que interessa particularmente a cada signo, por exemplo, como Áries, o começo, o primeiro signo, que vai ter um bom trânsito de Júpiter, altamente favorável. Os touros, que vão ter uma sextilha de Saturno, melhorias financeiras são esperadas para as pessoas com muitas posições em touro. Os geminianos recebem um excelente trígono de Plutão no início de Gêmeos, podem inclusive encontrarem os seus amores, o grande amor da sua vida. Canceriano não muito favorecido, pois temos um Saturno em cima de Câncer e o pessoal muito sensível de Câncer e muito emotivo vai ter um ano que terá que esperar passar esse final de ano para melhorar a sua vida. Leão, do início, vai ter uma quadratura de Urano, não muito favorável também aos leoninos, mas, por outro lado, vai ter um reforço de Plutão que vai melhorar. Inclusive, a impetuosidade vai aumentar a impetuosidade dos leões. Virgem está excelente, como eu disse, do Brasil, e como é o signo brasileiro, terá bons trânsitos, favorecido no sentido financeiro, principalmente. Balança é duvidoso, pois há 2 planetas transitando em Balança há muito tempo, e vão ficar muito tempo ainda, que poderão impulsionar fortemente ou reduzir a atividade dos librianos. Escorpião recebe agora, entra no fim do ano, Urano, que vai modificar a vida de muito escorpião do início do signo, modificar completamente. Depois temos o Sagitariano, que recebe bom trânsito de Plutão.
inclusive no sentido afetivo e financeiro também. O capricorniano, que é tenaz e paciente, vai ter que provar essa força de paciência e tenacidade, pois também no início do signo recebe um trânsito desagradável. Aquarianos, que são os grandes apaixonados por astrologia, os aquarianos e os escorpiões. Os aquarianos dizem que testam a astrologia e os escorpiões testam o astrólogo. E os aquarianos têm bons trânsitos para 1975, onde poderão mais ainda se aprofundar num estudo que os apaixona muito, que é a astrologia. E Peixes, finalmente, está bem menos afetado, aliás, favoravelmente afetado. Não temos maus trânsitos para os piscinianos. Bertie e John Catchings formam a única dupla de mãe e filho para psicólogos dos Estados Unidos. Bertie escreve para o jornal de Dallas, Texas, e de várias outras cidades. É coautora de vários livros sobre predições, inclusive o de 1975. Entre os seus clientes estão os milionários texanos da indústria petrolífera e políticos do sul dos Estados Unidos. John Catchings tem apenas 27 anos, mas é conhecido em todo o país pelo acerto de suas predições. É mais procurado pelos jovens. John Catchings, o que vai acontecer em 1975? Vai acontecer muita coisa em 1975. Henry Kissinger irá a Cuba para conferenciar com Fidel Castro. Também em 75 será feito um atentado contra a vida de Henry Kissinger em um país latino-americano. Um avião com autoridades mexicanas cairá sobre o território brasileiro. Os passageiros serão encontrados dias depois, apenas feridos. Ninguém morrerá, mas um dos passageiros ficará aleijado em virtude de queimaduras. A economia mundial apresentará uma ligeira melhora em 1975. O pior já passou e as coisas começarão a melhorar. O ano de 75 será bom para o presidente Gerald Ford e para a economia dos Estados Unidos. Haverá problemas em todo o mundo, mas não tão sérios quanto os problemas passados. Não haverá guerra, nem tanta inquietação. Vários povos farão uma retrospectiva e começarão a se unir novamente para reconstruir seus países de novo. Vai haver problemas no Chile e no Paquistão. Não haverá guerra em 75 no Oriente Médio. Bertie Catchings, quais são as suas predições para 1975? In 1975, Antevejo muitas coisas acontecendo em 1975. A Igreja Católica terá um novo Papa em 1975. Aristóteles Onassis ficará gravemente enfermo, possivelmente em maio ou junho, e morrerá no segundo semestre do ano. As explorações minerais serão muito bem-sucedidas no Brasil, e o país progredirá economicamente. A situação econômica do Brasil será muito superior à de outros países latino-americanos. Antevejo problemas de inquietação popular no Paquistão. A indústria cinematográfica será muito bem-sucedida em 75. Antevejo também o surgimento de uma nova situação política nos Estados Unidos, que dará aos americanos um presidente do Partido Democrático. 1975 será um ano de muita prosperidade. Presenciaremos o começo de uma nova era. Sidney Omar é o mais conhecido dos chamados profetas populares dos Estados Unidos. Uma combinação de astrólogo, parapsicólogo e vidente. Sidney Omar vive em Los Angeles. Já escreveu mais de 10 livros sobre as ciências do oculto e publica diariamente uma coluna sobre astrologia em dezenas de jornais e revistas americanos. Ele é famoso como o astrólogo dos artistas e personalidades. Fernando Lamas, Jane Russell, Mae West, o dramaturgo Henry Miller e o escritor Aldous Huxley, que morreu recentemente, sempre procuraram seus conselhos.
Segundo Sidney Omar, ele previu a queda de Nixon antes das eleições de 1972. Sidney Omar, quais as suas predições para 1975? Gostaria de ser otimista, mas pelos meus cálculos, 1975 marcará a queda econômica dos Estados Unidos. Só no fim de 75 que o problema será superado e terá início, então, a reconstrução de tudo. Sidney Omar, com respeito às personalidades, quais as suas predições para 75? Antes das eleições presidenciais de 72, eu disse que o vencedor seria o grande perdedor. Que seria melhor para Richard Nixon abandonar a política como um velho estadista. Mas ele não seguiu meu conselho. Venceu as eleições e, como havia previsto, não terminou seu mandato. Ted Kennedy, que já declarou que não será candidato em 76, verá sua carreira pública revitalizada. Seus astros soprarão os ventos da justificativa. Ele sentirá que tem uma justificativa, pelo menos em sua consciência, que lhe dará condições de concorrer às eleições. Lamentavelmente, sua esposa Joanne Kennedy, que está passando por uma crise nervosa, terá sua situação agravada. E, se os dois não fizerem alguma coisa depressa, ela terá de se separar de Ted Kennedy. No momento em que Ted sentir que pode se candidatar à presidência, é possível que a família dê o contra e o impeça de fazer isto. Caroline Kennedy, filha do presidente, mostrará muita maturidade. Ela se interessa pelas artes, pela música, pelo teatro e talvez faça o que a filha do presidente Truman fez, cantar em público. Dentro de 2 ou 3 anos, ela surpreenderá todo mundo casando-se, legalmente ou não. Previ a escolha de Gerald Ford, sua ascensão à presidência e a indicação de Nelson Rockefeller, que por sua vez assumirá a presidência, porque Ford não terminará seu mandato. Insisto nisto, porque é a minha grande predição. Nelson Rockefeller, que é do signo de Câncer, como Ford, substituirá Gerald Ford na presidência. É
fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida é fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida é fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida é fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida é fantástico.